Começa agora o Norte Investigação. Eu sou o jornalista Cardinô e nesta edição você vai acompanhar uma reportagem especial sobre uma situação delicada, preocupante: o trabalho infantil. Todos os dias, milhares de crianças em todo o Brasil são levadas às ruas para pedir dinheiro. Dinheiro esse que muitas vezes nem é para elas. Acompanhe agora na tela do Norte Investigação mais uma reportagem impactante. Cenas como essas viraram rotina em Manaus. Em cada esquina, a mesma imagem. Crianças, adolescentes e até bebês nos braços de adultos ou sozinhos pedindo ajuda em semáforos, calçadas, portas de comércios. Os números assustam. Mais de 286 mil crianças e adolescentes trabalham e são exploradas ilegalmente no Amazonas. Só em Manaus são mais de 50 mil, a maioria invisível, e essa realidade se repete em outras cidades da Amazônia. Algumas crianças são usadas como isca, um apelo emocional. Para comover quem passa, nossa equipe flagrou uma mulher com uma criança no colo pedindo dinheiro no centro de Manaus. Um comerciante tocado pela cena ajudou. Ele conversou com a nossa equipe. A gente tem que fazer a parte da gente, em que sentido? Porque a gente vê que você viu aquela criança ali, né, chorando, né, com a mãe desaguentando uma quentura dessa, né? A gente não sabe se vocês têm um dinheiro para a merenda, se vocês têm dinheiro para a refeição, com a água, né? Aí fica difícil a gente passar e não ajudar, né? Eu não gosto de dar dinheiro em espécie. Aí eu compro uma comida, uma merenda, um café, entendeu? Faço isso. Já para essas daí não, né? Para essas senhoras que estão com essas crianças que estão pedindo. Aí assim, aí eu dou o dinheiro em espécie. Mas há um limite quando o trabalho infantil se mistura com o risco, exploração ou crime. A situação muda de patamar. É violação de direitos e, o pior, pode esconder casos de abuso ou aliciamento. O trabalho infantil ele emana de diversas formas, né? A partir da questão da ausência da escolaridade. A gente também, a maior preocupação nossa é a questão da alimentação, né? A insuficiência alimentar. E aí o que acarreta é a saída das famílias até as ruas, né? Embora as famílias muitas delas tenham o benefício, que é o cadastro único e aí a partir disso o Bolsa Família, ainda assim a gente encontra situações de famílias nas sinaleiras e em outros pontos também comerciais, fazendo a mendicância. Todos os dias, conselhos tutelares recebem denúncias como essas. Mesmo cadastradas em programas sociais, muitas crianças continuam nas ruas, vivendo uma rotina que deveria ser de adulto. Então, nós recebemos bastante, principalmente no nosso caso, que nós atendemos a Zona Leste de Manaus, que é uma das zonas mais vulneráveis da cidade, e nós atendemos a Colônia Tonho Aleixo, que é o índice maior das famílias que estão nas sinaleiras. Na Colônia Tonho Aleixo, 70% das famílias que estão nas sinaleiras na cidade de Manaus fazem parte da Colônia Tonho Aleixo, então nós recebemos muitos casos de mendicância nas sinaleiras. De 3, 4 anos para cá, o índice de mendicância aumentou cerca de 70% a 80%. Né? Então, nós temos muitos casos e vale ressaltar que a maioria desses casos, como eu falei anteriormente, nem são de fato de vulnerabilidade. Às vezes, muitas vezes, 75% das famílias que vivem mendicância também vivem em prática de substâncias psicoativas. Então, muitas vezes, essa mendicância, essa exploração do trabalho infantil, ela é para alimentar o vício e não de fato para alimentar a família. Nossa equipe encontrou uma família nos semáforos da Zona Centro-Sul. A mãe caminha entre os carros com uma criança no colo. Outra criança segue junto. E próximo dali, o pai, também com um bebê nos braços, pede ajuda. Conversamos com ele. Vim pra cá pra não roubar, né? Pra não fazer coisa errada, né? Vem pra cá, né? Pedindo, né? Melhor que é ficar roubando, mexendo coisa dos outros. E as crianças, elas estudam? Como é que fica? Tudo? Tudo pela pai e amanhã. Pela pai da manhã. E tarde nós vamos pra cá. À tarde você vem pra cá com ela?
Seria que o Bolsa Família recebia Bolsa Família, mas como cortaram, né? Cortaram, sei lá, bloquearam, né? Aí não saiu esse mês, né? Aí fiquei me devendo algum. Mas o que vem à tona é ainda mais grave. Denúncias apontam que crianças são possivelmente alugadas para pedir dinheiro. Pais desesperados entregam os próprios filhos a terceiros. O combinado? A criança vai para a rua. O dinheiro arrecadado é dividido entre quem alugou e quem é o responsável legal. Você que está nos assistindo pode ser que já tenha parado em algum sinal, tenha sido abordado por uma criança pedindo dinheiro para poder se alimentar, para ajudar a família. Talvez até tenha cooperado, doando aí um dinheirinho, uma moedinha e tal. Entretanto, o ato de ajudar pessoas que pedem esmola pode estar fomentando uma prática desumana, injusta. Se você chegou agora, esta edição do Norte Investigação mostra como crianças são colocadas em situação de pedintes em diversos pontos de cidades aqui no Brasil. E na região norte nós estamos acompanhando os fatos. Acompanhe agora a segunda parte da reportagem especial. Em Manaus, o aluguel de crianças ainda é difícil de provar na justiça. Mas nos bastidores, conselheiros e assistentes sociais falam de uma realidade velada. Nós tivemos casos em que os pais alugavam essas crianças porque para ela era muito rendável usar as crianças para sensibilizar a população. Então, nós tivemos um caso que foi denunciado na delegacia em que um senhor, ele tinha uma Kombi e que ele ia dentro de um determinado bairro e lá ele agenciava com os pais essas crianças, alugava essas crianças e levavam essas crianças para a sinaleira. Inclusive, era pago para esses pais o valor de R$40 a diária dessas crianças. Então ela passava o dia inteiro no sol, fora da escola e no final do dia ela recebia uma quentinha para almoçar e R$40. Então esse era o valor. Então esse caso foi apurado pelo Poder Policial, foi acompanhado pelo Conselho Tutelar e repassado ao Poder Policial, foi apurado e esse senhor foi preso, né, pelo agenciamento. O advogado Álvaro Campelo acompanha esses casos há anos. Em 2021, reuniu representantes de vários órgãos para discutir denúncias de aluguel de crianças por até R$50. Nós chegamos através de uma denúncia de um próprio ambulante que estava ali. Ele observou que havia um pai que levava os filhos realmente legítimos e alugava outros por R$30, R$40 e R$50. As crianças eram obrigadas a dar esse dinheiro para ele e quando não davam, elas eram espancadas. Isso que é o mais grave, isso que é o mais triste e coisa que infelizmente ainda acontece nos semáforos da cidade de Manaus. Chegaram muitos outros casos através do telefone que nós disponibilizamos na época. Outros casos chegaram e a gente apurou novamente, levou as autoridades competentes, mas infelizmente as denúncias acabaram não tendo o retorno que a gente esperava, que era justamente a prisão dos que estavam explorando as crianças. A maioria das denúncias não chega à justiça, fica no papel ou nas mãos dos conselheiros tutelares. Mas há quem tente romper esse ciclo. A desembargadora Joana Meirelles atua na conscientização da sociedade. Pedir esmola na rua não é crime. O crime é estar com a criança, porque aí o que eles fazem? Eles levam a criança para sensibilizar a população. Então, isso é que é o crime, mas é uma contravenção penal que aí é de menor potencial. O que acontece? É feito um TCO. A gente, quando chega na delegacia, na última ação, por exemplo, nós levamos a delegada e estávamos com o conselho tutelar, porque não é função nossa estar nessas ações. Aqui seria, no judiciário, quando já foi comprovado um processo de maus-trato, de abandono, aí sim vai para, dependendo da situação, ou vai para o juizado da infância, que é a parte da justiça protetiva, ou se aquele garoto cometeu alguma infração, para a parte socioeducativa. Outro aliado importante no combate ao trabalho infantil é o Ministério Público do Trabalho, que age em conjunto com a Rede de Proteção
de forma estratégica e coordenada. O trabalho no Brasil, para os jovens, para as crianças, ele é proibido abaixo de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos de idade. Então, nas fiscalizações, quando é detectado o trabalho fora dessas condições, nós encaminhamos para a rede de proteção, então para a Secretaria de Direitos Humanos, para inserir essa criança, esse adolescente nos programas sociais, e se houver uma exploração econômica, são lavrados autos de infração, enviados relatórios para o Ministério Público do Trabalho, para o Ministério Público Estadual e, eventualmente, se a família estiver envolvida nessa exploração econômica, ela pode até perder a guarda da criança. À primeira vista, pode parecer apenas um pedido de ajuda, mas por trás dessas mãos estendidas pode haver abandono, exploração e risco. Crianças fora da escola, longe da infância e próximas demais de perigos. Dar dinheiro nas ruas pode parecer um gesto de solidariedade, mas muitas vezes é um incentivo ao ciclo da exploração. Então, seja no sinal, seja em outros locais, seja no supermercado, criança e adolescente não pode trabalhar. Esse é o momento que a criança tem para se desenvolver, para estudar, para ter dignidade. Então, há essa proibição que a lei traz e que nós precisamos, como sociedade, como delegacia e como instituições, preservar por esse direito da criança de ter educação, de ter moradia, de ter lazer, de ter saúde e não estar trabalhando, porque a partir do momento que ela vai trabalhar, ela passa a ter um péssimo desenvolvimento ou muitas vezes deixa de ir para a escola. Sinaleira não é lugar para criança. E quando a população ela contribui com isso, elas dão alguma coisa, você não está ajudando a criança, pelo contrário, você está contribuindo para essa prática que é criminosa, porque quando uma criança ela está na sinaleira, ela deixa de estar na escola, ela deixa de estar vivendo a sua infância. Tipo uma máfia, você pega a primeira família, depois nos outros pontos que você sabe que é comum eles estarem, já não encontra mais ninguém, porque eles se comunicam pelo celular. Então há falta também de cobranças, de políticas públicas. Isso precisa que o executivo, o legislativo se sensibilize e que haja mais creches, mais escolas de tempo integral, que seja acompanhado para ver como é que está a evasão escolar, por que aquela criança não está na escola. É importante, quando a gente fala de trabalho infantil, também quebrar um mito. Não é que uma criança não pode ajudar a lavar a louça em casa, ela não pode ajudar a lavar o banheiro, não tem esse problema. Ajudar os deveres de casa é uma construção nossa de cidadania, até mesmo do lar. O problema acontece quando a gente deixa de a criança estudar para trabalhar, quando ela deixa de viver a fase do brincar para trabalhar. É aí que há a violação. Não há nenhum mal em uma criança ajudar nos afazeres de casa. Isso é importante para ela, arrumar o quarto, fazer ajudar ali a mamãe lava a louça e a criança enxuga. Isso não há problema nenhum. Isso é importante, que até cria ela hábitos de domésticos, hábitos de higiene, são importantes, são fundamentais. Denuncie, ligue para o Disque 100 ou procure o conselho tutelar mais próximo. A sua denúncia pode tirar uma criança da rua e salvar o futuro dela. Apesar da lei permitir que menores de idade trabalhem em algumas situações, mas situações bem específicas, alugar uma criança de qualquer idade é inaceitável. E isso, além de crime, é um ato desumano, fere os direitos fundamentais da criança como indivíduo. Apesar do aluguel de crianças ser conhecido e se ter notícias de casos, a falta de denúncias acaba escondendo um crime cruel. Hoje em dia, não é fácil achar dados, fontes que evidenciem com precisão esse crime, o que dificulta a ação das autoridades. Por isso, é essencial a participação da população. A população pode ajudar através do Disque 100, quando você observa algum tipo de criança exposta a trabalho infantil ou esses casos de crianças sendo colocadas para pedir esmola. Lembrando o seguinte, e vou repetir, as autoridades também têm que fiscalizar, tem que abordar. Quem é teu pai? Cadê a sua mãe?
Você tem algum programa social? As autoridades têm que abordar, têm que investigar também. Agora é hora de ver os destaques da semana que aconteceram pelo Brasil. Fique de olho no norte. A Operação Sepulcro foi deflagrada nesta semana com o objetivo de investigar homicídios supostamente praticados por uma organização criminosa de origem venezuelana no bairro Pricumã, conhecido como Favelinha, aqui em Boa Vista, no estado de Roraima. Essas investigações são conduzidas pelo Ministério Público do estado de Roraima por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, em conjunto com as polícias civil e militar. As investigações apontam que ali no local há a existência de um cemitério clandestino, que, de acordo com a polícia, é para ocultar o cadáver de vítimas destas facções. A ação também cumpre mandados judiciais de documentos e de busca e apreensão de equipamentos eletrônicos como celulares. As investigações estão sob sigilo para resguardar as provas. A operação recebe o nome de Sepulcro porque ainda em janeiro desse ano as autoridades identificaram corpos enterrados de maneira precária ali no local, indicando a existência de um verdadeiro sepulcro clandestino. O Ministério Público do Estado de Rondônia deflagrou a Operação Cruciatus, um desdobramento da Operação Soldados da Usura, que foi deflagrada em fevereiro deste ano de 2025. As ações foram realizadas pelo GAECO em parceria com a Polícia Civil, a Polícia Militar e também o GAECO do Mato Grosso. E foram cumpridos 6 mandados de prisão preventiva e 6 de busca e apreensão nas cidades de Porto Velho e Cuiabá. As investigações apuram crimes de tortura, extorsão e roubos praticados em tese por um grupo que teria agido sob o comando direto de uma das investigadas. De acordo com o Ministério Público, as vítimas sofreram agressões que causaram intenso sofrimento físico e psicológico, com o objetivo de obter confissões, além de serem mantidas sob restrição de liberdade, enquanto os suspeitos cometiam extorsão e roubo. Durante as diligências, os promotores identificaram a participação de um policial militar que monitorava outras vítimas para aplicar o mesmo tipo de crime, mas a ação foi interrompida com a primeira fase da operação, quando os articuladores foram presos. O nome Cruciatus vem do latim, que significa sofrimento e tortura ao máximo, e faz alusão à gravidade dos crimes cometidos pelos investigados. O De Olho no Norte agora vai para Tocantins. Uma operação da Polícia Federal cumpriu 7 mandados de busca e apreensão aqui no Tocantins e no Distrito Federal contra suspeitos que teriam movimentado quase 5 milhões de reais com a comercialização de cigarros eletrônicos. Olha, durante a ação, um dos investigados, um homem de 35 anos, acabou sendo preso aqui em Palmas. Ele já tinha sido flagrado pela PF anteriormente com 1.700 cigarros eletrônicos. Na época, os produtos foram apreendidos, só que o suspeito acabou continuando aí com a prática criminosa. Olha, segundo a PF, no total, os mandados foram cumpridos contra 4 suspeitos e 3 tabacarias, aqui em Palmas, Araguaína, Paraíso do Tocantins e em Brasília, no Distrito Federal. Os alvos poderão responder pelos crimes de importunação, comercialização, armazenamento de mercadoria proibida e também associação criminosa. Marcos Gaspar, de Palmas, capital do Tocantins, para o Norte Investigação. Olha, muito obrigado pela sua audiência aqui do Norte Investigação. Você da região norte, de todo o Brasil, continue participando, hein? Você pode enviar sua denúncia, sua sugestão no nosso WhatsApp, 92 do prefixo 99297-2401. Na próxima semana nós estaremos de volta com mais uma investigação exclusiva. Você pode também nos acompanhar pelo site norte.com.br e nas redes sociais e na Rádio Norte FM. Até lá, muito obrigado.